Bom, galera, tudo certo? Então, mais um bloco aí relacionado à educação e sociedade. No último bloco, nós falamos sobre a abordagem funcionalista, elencamos alguns autores aí, alguns teóricos de grande relevância aí para a nossa prova, dentre eles Durkheim, Mannheim, Spencer, né, dentre outros. Fizemos alguns exercícios, né, de alguns itens, e agora a gente vai começar esse bloco falando sobre marxismo e a importância da corrente marxista dentro, por exemplo, da pedagogia chamada crítica ou progressista, né? Fazendo aí uma correlação de um dos temas da educação e prática social com as chamadas tendências pedagógicas, beleza? Então vamos lá, vamos na tela. Olha só, pessoal, o marxismo, ele tem origem lá no século XIX, né? Então, essa contextualização histórica ela é importante. Lá no século XIX, com dois teóricos chamados Marx e Engels. Então, Marx e Engels começam fazendo uma relação, galera, do Estado. Mas do Estado o quê? Do Estado capitalista. Então, fazendo uma relação do Estado capitalista sobre três esferas. A social, então vamos colocar aqui sociedade, política e econômica. Então vamos colocar aqui economia. Sociedade, política e economia. Então, ao fazer uma análise desses três elementos, Marx chegou à seguinte conclusão: que o tal do capitalismo, enquanto modo de produção, ele é o agente causador, o agente principal causador da divisão de classes. Da divisão de classes sociais. Então, ou seja, essa divisão ela segmenta ricos de um lado, pobres do outro, certo? Então, olha só, os ricos, eles foram denominados como detentores dos meios de produção. E os pobres representam a força de trabalho. Então, aquilo que eu falei lá no bloco anterior, né, que eu até pontuei. O pobre, ele vai vender a sua força de trabalho em troca de quê? De um salário. Então, ele é a representação da classe dita assalariada ou proletariada, certo? E do outro lado, nós temos os detentores dos meios de produção, ou seja, os empresários, os capitalistas. Então, aqueles que detêm as forças produtivas, né? Então, beleza. Aqueles que, portanto, ditam as regras sociais e econômicas. Então, Marx dizia que essa relação é uma relação amplamente desigual e que só aumenta o abismo, a disparidade social entre ricos e pobres. Então, vamos lá na tela. Essa lógica de desigualdade entre ricos e pobres, Marx chamava de lógica da exploração. E o que significa, por exemplo, aquilo que o trabalhador produz muito mais do que aquilo que ele recebe enquanto salário no final do mês? Então, essa lógica da exploração culmina na chamada mais-valia. Então, isso é a mais-valia. Então, aquilo que eu produzo para o meu patrão é infinitamente superior àquilo que ele me paga no final do mês enquanto salário. Certo? Então, o marxismo, pessoal, ele tem uma lógica o quê? Uma lógica crítica ao modelo de produção capitalista. Diferente, por exemplo, da abordagem funcionalista que nós vimos no bloco anterior. Então, ou seja, a escola está a serviço da sociedade, ou seja, ela mantém as estruturas sociais vigentes. Time que está ganhando não se mexe. Aí vem Marx e Engels dizendo o seguinte: que time é esse que está ganhando? Que sociedade é essa
que a escola preserva, ajuda a manter. Então, ou seja, quais são essas estruturas sociais vigentes, quem é que está ganhando e quem é que está perdendo. Então, ou seja, eles concluem que a maioria perde, e a maioria sempre vai perder dentro desse sistema capitalista, porque é um sistema desigual, tá certo? Então, eu gosto sempre de dar alguns exemplos disso. Para você se dirigir ao seu trabalho, quem é que vai dirigir o ônibus? Então, quando você está lá trabalhando, quem é que vai limpar o banheiro para o qual, né, onde ali você vai utilizar diariamente, já que você passa o dia inteiro ali desenvolvendo um trabalho específico? Então, quem é que vai limpar ali o banheiro, qual você vai utilizar? Então, você foi lá, comprou uma mortalha do chiclete com banana. Aí fica lá, chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete. Aí beleza, passa a noite inteira, não ria. Aí você passa a noite inteira lá pulando de mortalha e tal. Aí no mesmo dia lá de manhã cedo, vai ter que ter uma equipe de garis ali para fazer a limpeza do local, para que no dia seguinte você venha passar de novo cantando chiclete, chiclete, quero chiclete. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, o sistema capitalista, ele reflete justamente essa disparidade social, essa desigualdade. Então, ele contribui, né, de forma maciça, podemos dizer assim, para o fortalecimento dessa desigualdade social. Então, o marxismo, ele representa justamente uma corrente crítica ao modelo de produção capitalista. E qual que é a visão da escola aí, segundo esses teóricos? Vamos lá na tela. Então, ó, na visão desses caras, a escola, ela serve como um instrumento o quê? De transformação social. Aí sim. Então, se caiu lá na prova que o marxismo contribui, ou é uma corrente que defende a ideia da escola enquanto mantenedora das estruturas sociais, isso é falso. Então, na verdade, o marxismo, ele aponta lá, fala, ó, escola, vocês, infelizmente, funcionam como um instrumento mantenedor, sendo que vocês deveriam ser um instrumento o quê? De mudança radical das estruturas sociais vigentes. Bacana, pessoal? Então, essas são algumas das bases que caracterizam a corrente marxista. E entendermos marxismo é fundamental para a gente entender vários outros temas do edital, como, por exemplo, a pedagogia crítica, também chamada de pedagogia progressista. Ela tem uma relação direta com o quê? Com a corrente marxista. Por que Saviano, Luquezzi e Libânio propuseram aquela divisão ali das tendências pedagógicas entre pedagogia liberal e pedagogia progressista? Por uma mera contextualização histórica? Por uma mera divisão histórica? Não, pelo contrário. Então, ou seja, além da questão histórica, nós temos uma outra questão principal, que é justamente essa. A pedagogia progressista e as suas três tendências ali pedagógicas, tanto a libertadora quanto a libertária e a crítico-social, elas são o quê? Críticas a esse modelo produtivo, dizendo que a escola, dentro de um modelo capitalista, infelizmente, desempenha esse papel de manutenção social, sendo que deveria exercer, portanto, um papel contrário a este defendido, por exemplo, pelos teóricos de linha funcionalista. Bacana? Então, voltando aqui na tela. Aí alguns outros instrumentos, alguns outros elementos, aliás. Vamos lá. Então, a educação, na visão marxista, é um meio, né, um instrumento de dominação no capitalismo. Pode ser uma força de mudança social. Pode ser, ou deveria ser, uma força de mudança social. E a defesa de que trabalho e educação devem estar associados, porque só nessa associação entre trabalho e educação é que nós podemos emancipar a classe trabalhadora, né, de forma mais ampla. As relações sociais independentes das vontades individuais, as relações sociais independentes das vontades individuais são as relações de produção. São as relações de propriedade e de controle da força produtiva, que foi justamente o que eu falei agora há pouco lá no slide anterior. Então, ou seja, essas relações de produção, de certa forma, geram uma desigualdade e uma divisão entre as classes sociais.
Porque de um lado eu tenho aqueles que detêm os meios de produção. Do outro lado, são aqueles que vão vender ou a sua força de trabalho intelectual ou a sua força de trabalho dita manual para sobreviver, né? Porque tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Beleza? Vamos lá, voltando aqui. Olha aí um exercício. A função da educação em uma abordagem marxista é exclusivamente a reprodução social. Então, completamente errada, né, pessoal? Então, dizer que a função da educação, primeiro, olha aí a palavra, exclusivamente, você está restringindo em demasia a função da educação, que, na verdade, há várias funções, né? Então, ou seja, é exclusivamente a reprodução social, pelo contrário. Então, o marxismo não fala de reproduzir, e sim de transformar, né? E essa transformação está associada a um outro conceito marxista intitulado dialética, né? Então, uma educação de base dialética. Uma educação, portanto, que propicie mudanças radicais na sociedade. Outro item aí. Marx afirma que a educação não pode encaminhar à superação efetiva do modo de produção, entendido como um todo, pois a atividade do educador é apenas uma parte do sistema. Então, ele está dizendo que a educação não pode encaminhar à superação efetiva do modo de produção, pois a atividade do educador é apenas uma parte, ou seja, é apenas um pilar. Isso está certo ou errado? Certo. Ou seja, eu não posso atribuir à educação, e em particular à escola, tá certo? Aquele papel de super-herói que vai resolver todos os males do planeta. Muito pelo contrário. Então, a educação é apenas um dos instrumentos que podem contribuir nesse processo de transformação, ou seja, de mudança. Tá joia? Então, voltando na tela, o item aí está correto. Galera, já caiu em prova esses dois termos aí, ó. Já que nós estamos falando de educação e sociedade, né? Então vamos se ligar nesses dois termos aí. O primeiro deles, o entusiasmo pela educação. O segundo, o otimismo pedagógico, tá? Então, primeiro detalhe que a gente precisa frisar aí é o seguinte. Fala-se aqui, com o advento da República no Brasil. Então, quando se fala do advento, o surgimento, né, da República no Brasil. Então, ou seja, quando é que foi proclamada a República no Brasil? Então, 1889, né? 15 de novembro de 1889. Dia feliz, dia de feriado, não é, galera? Então, com o advento da República, surgem dois movimentos ideológicos, desenvolvidos pelos intelectuais das classes dominantes no país. Intelectuais das classes dominantes de base o quê? Burguesa, de base burguesa e, portanto, pensamento liberal. Então, esses dois movimentos, por exemplo, eles estão associados a uma ótica de pensamento liberal na educação, tá? Então, esses movimentos foram, primeiro deles, o entusiasmo pedagógico pela educação e o outro, o otimismo pedagógico. Então, muitos acabam confundindo, considerando o movimento do entusiasmo o mesmo que o movimento do otimismo. Foram dois movimentos ideológicos distintos, mas que têm uma relação direta, né? Então foi o que eu acabei de falar. Tem uma relação direta com o pensamento dito burguês de base, portanto, liberal. Então, a partir do advento da República, surgem esses dois movimentos ideológicos que deram, inclusive, suporte, base, para o surgimento de um outro movimento intitulado de Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 32, né? Que aí também já é outra conversa e mais à frente a gente vai falar desse movimento também, beleza? Voltando aqui na tela.
Beleza, Leandro, mas o que caracteriza aí cada um desses dois movimentos? Então, sobre o entusiasmo pela educação, esse movimento ele teve um caráter quantitativo. O que significa isso? Visando o quê? A expansão da rede escolar enquanto um dos principais objetivos. Então, caráter quantitativo no sentido de expandir a rede escolar. Então, foi um movimento que defendeu, por exemplo, a construção de novas escolas, né, em todos os cantos aí do país. Então, ou seja, vamos expandir a rede escolar, além de um outro objetivo também fundamental, que era qual, Leandro? Olha lá na tela, desanalfabetizar o povo, né? Já que a educação brasileira sempre teve historicamente um caráter elitista, né? E a grande massa trabalhadora era, infelizmente, analfabeta, né? Até então. Então, esse é o entusiasmo. O otimismo pedagógico já teve um caráter não quantitativo como o anterior, mas sim qualitativo, pois importou-se, né, com a otimização do ensino. Quando se fala da otimização do ensino, então nós já estamos falando o quê? Da oferta de uma maior qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, qualidade nos serviços educacionais a serem prestados aí pelos estabelecimentos de ensino. Então, enquanto um teve um caráter mais quantitativo, no caso o entusiasmo pela educação, o outro, no caso o otimismo pedagógico, teve um caráter qualitativo, importando-se, portanto, com a otimização do ensino, ou seja, com a melhoria das condições didáticas e pedagógicas da rede escolar. Tá joia? Então, vamos ver como é que surge aí, já caiu em prova. Olha aí um item. O otimismo pedagógico. Então, ou seja, quando se fala do otimismo pedagógico, nós estamos falando de um movimento de caráter quantitativo ou qualitativo? Qualitativo. Bacana. Iniciou-se durante o período da Primeira República. Então, quando se fala de Primeira República, nós podemos destacar aí o período de 1889 a 1930, onde nós tivemos aí, enquanto presidentes, né, nesse período, caracterizando o início e o desfecho desse período da Primeira República, de Marechal Deodoro da Fonseca, a Washington Luiz, tendo atingido o seu apogeu nos anos 30 do século passado e produzido, como consequência, uma série de reformas educacionais estaduais. Então, teve o seu apogeu nos anos 30 e produzido, como consequência, uma série de reformas educacionais estaduais. Teve o seu apogeu porque, tomando por base o otimismo pedagógico, né, além do entusiasmo pela educação, nós tivemos aí a instituição do chamado Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932, também de base, portanto, liberal, né? Então, o item está correto. Beleza, gente? Então, o item aí, corretíssimo. E já que nós estamos falando do Manifesto dos Pioneiros, então já vamos aproveitar e fazermos o gancho aí com o tal manifesto. Então, nós sabemos que a Escola Nova surgiu enquanto um ideário que se contrapôs a uma ótica pedagógica tradicionalista, né? Então, um ideário pedagógico contrário à pedagogia dita tradicional, certo? Então, ou seja, algumas bases teóricas de suma relevância da Escola Nova, né, desse movimento dos pioneiros da Escola Nova, que teve dentre eles Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Pascoal Leme, como os principais aí representantes de tal manifesto.
Mas nós temos algumas bases teóricas constituídas internacionalmente, né, falando, justamente nessas figuras aqui, ó. John Dewey, Maria Montessori, dentre outros, né? De Crowley, educador belga. Então, ou seja, alguns princípios defendidos aí pelo Manifesto dos Pioneiros. Lembrando que esse manifesto ocorreu em 1932, né? Então, o primeiro deles, democratização do acesso à escolarização. Então, esse foi o primeiro princípio aí que a gente pode destacar. Outro princípio aí, moçada, outros princípios, né, que a gente pode e deve destacar. A obrigatoriedade, a gratuidade. Inclusive, ó, esses princípios são previstos aonde? Na Constituição Federal, né? Assim como também na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, olha aí o reflexo e a importância de tais princípios, né, defendidos aí pelo Manifesto dos Pioneiros lá em 32. Então, a obrigatoriedade, a gratuidade, a educação enquanto direito de todos, olha aí, outro elemento importante aí previsto na Constituição. Então, ou seja, a educação enquanto um direito público subjetivo, assim como o princípio da laicidade, ou seja, aquela história, de acordo com o princípio da laicidade, cabe à igreja a oferta da educação religiosa, a qual deve estar dissociada da oferta do ensino ou da educação formal, a qual deve ser de responsabilidade da escola. Então, ou seja, a escola tem que promover o desenvolvimento de um pensamento de base científica, tá certo? Dissociado, portanto, da questão do ensino religioso, que por vezes, né, e isso de acordo com os próprios manifestantes aí da Escola Nova, afirmaram que, por vezes, a igreja interfere negativamente no desenvolvimento do pensamento científico, né, do espírito científico. Então, essa dissociação ela é fundamental e está aí uma das previsões, inclusive da nossa Constituição, que diz que o Brasil é um Estado laico de direito, né? Então, ou seja, um Estado que defende a liberdade de culto, a liberdade de credo, enfim, a liberdade religiosa de maneira geral. Beleza? Então, aqui são alguns elementos aí, portanto, previstos pelo manifesto, assinado por esses 4 grandes educadores, né? Dentre outros educadores, esses 4 aí mais importantes para a nossa prova. Olha aí um exercício. Segundo Anísio Teixeira. Uma relação também, que eu acabei não fazendo lá no slide anterior, mas vamos fazer aqui agora. O Manifesto dos Pioneiros, ele teve uma relação direta com qual tendência pedagógica, moçada? Ele teve uma relação direta com a tendência progressivista, né? Então, ou seja, a pedagogia liberal, renovada ou renovadora, progressivista, caracterizando aí uma das tendências da pedagogia nova. Então, essa tendência progressivista, ela tem como um dos elementos que a caracterizam a defesa da ideia da aprendizagem enquanto um processo ativo. Ou seja, o aprender fazendo, né? Então, são algumas características aí defendidas pelos progressivistas. Então, olha o que o item está dizendo. Segundo Anísio Teixeira, aprender é um processo ativo de agir e reagir à situação real da vida, em que a reconstrução da experiência compõe o fenômeno educativo. Ora, se Anísio Teixeira ele é um dos representantes do Manifesto dos Pioneiros de 32, o qual tem uma relação direta com a tendência dita liberal renovada progressivista e que, por sua vez, defende a ideia do processo ativo, então o item está devidamente correto. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso.
durante mais um bloco aí de videoaula relacionado à educação e sociedade. Falamos do marxismo, falamos aí de dois movimentos como o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. Falamos aí um pouquinho também sobre o Manifesto dos Pioneiros de 32, temática essa também que já foi uma enxurrada aí de questões em prova, né, que já caíram. E a partir do próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho aí, inicialmente, das teorias crítico-reprodutivistas, a relação de tais teorias com a corrente base marxista e as implicações de tais teorias, portanto, nas práticas educativas escolares. Beleza, galera? Valeu, até a próxima!